que eu saí para compartilhar no WhatsApp o vídeo. Aí quando eu saio daqui da sala. Eu só não sei por que não tá dando certo a câmera. Vou fazer isso. Boa noite para você que está aí. Tudo bem com você? Tudo bem? Você está bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Verdade Expressa. Meu nome é André Gouveia. Estamos aqui com o nosso amigo Luciano, que é o dono do canal Luciano Silva também. Tudo bem, Luciano? Feliz sábado. Tudo bem, irmão? Feliz sábado. Até Feliz procurar sábado. um nome para o meu canal, não mais técnico. Nada, vai ficar chique, hein? Então, o chat está habilitado, então à medida que a gente for estudando, se alguém quiser fazer pergunta, eu vou olhando aqui no celular, tá? O meu celular está aqui do meu ladinho. Eu queria que vocês falassem pra gente como é que tá o som, se vocês estão escutando tudo direitinho, tá? Vai ajudar muito a gente, vai ajudar bastante. Certo? Luciano, antes de mais nada, eu acho que a gente vai fazer aquilo que Deus pede antes da gente estudar a Bíblia, né? Com Vamos orar. certeza. Certo? Então, vamos orar. Feche seus olhos, você aí na sua casa, você que está acompanhando esse estudo depois, não tem problema. Vamos orar, tá? Senhor Deus, amado Pai, queremos a bênção do Teu Santo Espírito para que possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra no estudo de hoje. Há 2 semanas atrás já iniciamos esse projeto e que o Senhor nos ajude para que possamos esclarecer as dúvidas das pessoas, mas que Teu Santo Espírito toque o coração de cada uma que vai receber e vai ouvir essas mensagens. Pai amado, Pai querido, abençoe os irmãos que estão participando aqui desse projeto. Com o tempo vamos convidar mais pessoas para estarem conosco e que o Senhor nos ajude, para que não falemos nós, mas que Teu Santo Espírito nos use para falar de Ti aos ouvintes e aos espectadores aqui da live. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Muito bem, Luciano. Qual é o tema da lição de hoje? Primeiramente, eu quero... Tá indo meu áudio aqui. Primeiramente, eu quero desejar boa noite a todos que estão acompanhando essa live e os que irão assistir posteriormente. Que Deus abençoe você, seus familiares, e desde já te desejamos um feliz sábado. Como o André falou na nossa live passada, há 2 semanas atrás, nós abrimos aqui como tema a Bíblia Sagrada. E hoje nós iremos dar sequência a este tema, como entender a Bíblia Sagrada. Então, creio que vai ser de grande bênção e edificação para todos. Amém. Hoje a gente deu uma melhorada na live, né? Vocês vão perceber que a live vai ficar um pouquinho mais dinâmica. Ela vai ficar um pouquinho melhor para que a gente possa estudar a Bíblia, né? Para que os versos vão aparecer para vocês aí. Eu e o Luciano vamos ficar no cantinho agora, para que você possa enxergar melhor e o som não se perder, como aconteceu no primeiro estudo. Aí talvez até a gente, no final desses estudos, a gente possa refazer o primeiro estudo, né? Para ficar aqui a listinha completa. Depois eu vou criar uma lista no meu canal. Vou passar para o Luciano os vídeos também, para ele colocar no canal dele. E
e nos 2 canais vão ter ali os estudos que a gente está fazendo. Bom, hoje está faltando o irmão Eremildo, ele tem um compromisso, mas provavelmente daqui a algum tempinho ele vai estar conosco de novo. Ele vai estar viajando, né, por conta das festas de final de ano, a partir do dia 11. E a gente também vai ver como é que a gente vai fazer nesse final de ano. Mas o mais importante é que você que está vendo a live, curta, comente e compartilhe para as outras pessoas. Se você gostou do estudo, se você quer conversar mais com a gente, se você quer entrar em contato com a gente, deixe o comentário aí, tá bom? O irmão Ronaldo tá ouvindo bem. O do Luciano tá dando eco. Por que será? Ah, eu acho que eu já sei. Quando eu falo, irmão, dá um eco aqui mesmo. Dá? Peraí. Vou ver assim se dá para resolver isso agora. É porque eu tô usando um monte de coisa. Veja se melhorou. Dá um feedback aí pra gente. Aqui não tá mais. Não? Aqui melhorou. Agora eu acho que tá bom. Agora eu acho que dá pra gente fazer esses estudos. Luciano, como você tem o material e eu tô acompanhando a live aqui pelo meu celular, não dá para eu pegar, então eu vou pedir para você ir dando essas orientações pra gente, que texto que a gente vai ver, o que a gente vai fazer, porque daí eu vou mexendo aqui, né, na parte técnica e a gente vai entrando, né? Mostra primeiro qual é o material que você tem, para que as pessoas possam ver em casa. Esse material pode ser adquirido pela CPB, né? A pessoa entrar lá na CPB, pode adquirir esse material também. Bíblia, mais estudos ilustrados. Então a gente vai ler os textos. Deixa pertinho da câmera para enquadrar bem assim bem na frente assim. Isso. Tá dando para pegar? Tá sim. Vou Olha só, a Bíblia deixar você em primeiro plano para ficar mais fácil. Espera aí. Deixa eu ver. Aí. Opa. Deixar em primeiro plano. Aí. Ótimo. olha só. Tá bom. Agora Bíblia dá pra ver, né? de estudos bíblicos ilustrados. Uhum. Nós lemos os textos e as imagens, as ilustrações, o que nos ajuda a entendermos melhor a mensagem, o estudo ali de cada tópico. E o de hoje, nós já começamos a semana passada, Sim. aliás, há 2 semanas atrás, né? A Bíblia Sagrada, e dentro desse tema aqui, ó, tem 3 tópicos, A, B e C. E no estudo passado nós focamos, tá dando para pegar aí, irmão? Tá, mas pode deixar mais pertinho. É que a luz está atrapalhando um pouco aí, mas não tem problema. É só para a pessoa ver o que a gente está fazendo. Mas eu vou falar aqui, ó. Uhum. Então, no tema, a Bíblia Sagrada tem 3 tópicos, que aqui vem a letra A, que é como a Bíblia chegou até nós. A letra B, como entender a Bíblia, que é o que nós vamos meditar hoje. E a letra C, por que confiar na Bíblia? Eu creio que no primeiro estudo, de forma reduzida, obviamente, nós tratamos da questão A e C, mas não falamos praticamente nada sobre como entender a Bíblia. Então, hoje, a proposta da live de hoje é nós discorrermos sobre esse tema. É porque a gente não falou muito como entender a Bíblia, né? Isso. Então, por exemplo, será que eu tenho um capítulo inteiro que tem um tema só? Por exemplo, Luciano, se eu tiver eu tenho um capítulo lá que fala só sobre vida saudável, por exemplo? Não. Não? Não vamos encontrar, né? Uhum. É porque, A gente como vai foi entender falado, por quê, né? isso, como foi falado
no estudo anterior, a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos e por 40 pessoas diferentes, né? Em Aham. lugares diferentes e posições sociais diferentes também. Então, seria impossível que Sim. houvesse uma única página, um único livro tratando de tudo. Então, se nós queremos entender sobre um tema, nós precisamos analisar o que a Bíblia fala em todos os seus 66 livros. Nesse estudo também, pelo que eu estava vendo, a gente vai saber, será que eu só posso usar o Novo Testamento ou posso usar o Velho Testamento? Ou eu tenho que usar tudo junto? A gente vai aprender isso também, né? Não responde agora, mas a gente vai aprender isso hoje, certo? Que, inclusive, irmão, nós sabemos que existem pessoas que não crê mais no antigo, que Uhum, passou, é ultrapassado, e não uhum, precisamos mais, mas também existem pessoas que não creem no novo, só no antigo. E nós entendi. estudamos na live anterior que isso, à luz da própria Bíblia, é errado, porque toda a Uhum, Escritura é inspirada por Deus. amém. Então vamos começar então. A Então, gente já hoje, orando. no estudo de hoje, nós vamos analisar 6 regras de interpretação bíblica. E nós vamos Uhum, analisar aqui a primeira, que inclusive em todos os estudos, quando vamos pregar, quando vamos estudar, quando vamos dar estudos, vocês vão perceber que sempre nós iniciaremos fazendo o que, irmão André? Você orando. falou bem, orando. Por quê? E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, tem a resposta para nós. 1 Espera aí. Coríntios, capítulo 2. Ah, Por que que nós precisamos orar antes de estudarmos a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 2. Estou abrindo aqui a chave. lembrando aos irmãos que estão assistindo, aqueles que não têm muita prática de manusear a Bíblia, o capítulo, quando o irmão Luciano fala, é aquele número maior que está antes de cada texto, tá? E quando ele falar o versículo, é o número menor dentro daquele texto englobado por aquele capítulo. Aquele número grande é no capítulo e o pequeno é o versículo. Então, a gente vai para o primeiro texto hoje e eu vou projetar para vocês e a gente coloca aí, tá bom? É 1 Coríntios, capítulo 2, Versículo 14. 14. Espera aí. Eu vou colocar aqui para vocês e eu vou compartilhar. Como eu falei, a gente vai compartilhar agora de uma forma que fique mais fácil para vocês entenderem. Aí a gente vai ficar de ladinho agora, né, Luciano? Lá. Olha aí, eita, aí fica chique, hein? Pronto. Olha, aí está o texto. O porquê, a primeira regra de interpretação bíblica é orarmos. Por quê? Esse texto aí está nos dizendo por quê. O irmão poderia ler para nós? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas que palavra difícil, o que quer dizer discernir? Olha só. O irmão quer continuar? Não, mas o que quer dizer Comentário? discernir? Pode falar. O discernimento é a percepção do que a mensagem tem para nós, o que a palavra tem para nós, né? Esse texto é bem claro que diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque elas são discernidas de forma espiritual. E É, por isso que aí, nós não... e aí na Tá ouvindo? tela eu mudei o verso, eu coloquei o mesmo verso numa Em outra outra versão. tradução, tá? A gente tem várias Bíblias de versões diferentes. Essa NVI é uma versão que é mais atualizada, com a linguagem mais atual, para ver se ajuda os irmãos a entenderem também. Mas se quiser, eu volto para outra também, não tem problema não. Desculpa, viu, Luciano, ter interrompido. Essa daí está até mais clara, né? Ó, quem
aqui anterior. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Nesse mesmo livro, irmão, que nós lemos Uhum. aqui no capítulo anterior, capítulo 1, versículo 18, irmão, pode até colocar aí na tela para nós. Olha só o que a expressão, a linguagem que o apóstolo usa aqui. Ó. Ela tá na NVI na projeção, tá? Olha aí, ó. Lá no capítulo 2, versículo 14, fala que o homem natural e sem o Espírito Santo, ele não consegue entender porque ele parece uma loucura. E olha Uhum. só aqui, complementando esse versículo, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Algumas versões falam para os que se perdem, né? Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então parece uma loucura, não tem como entender o homem Uhum. natural sem o Espírito Santo dando discernimento na mente dele. Porque tem muitas coisas que o homem espiritual não faz, muitas coisas que ele não come, muitos lugares que ele não frequenta, muitos entretenimentos que ele não participa, que o homem natural, isto é, sem o Espírito Santo, ele não consegue entender. E a Bíblia fala que ele acha uma loucura. É loucura não fazer isso, não fazer aquilo. Por quê? Porque só se discerne espiritualmente. Por isso, nós sabemos que quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo, então somente ele pode nos dar o entendimento dela. Eu posso entender assim, então, por exemplo, quando eu não vou a uma igreja, quando eu não busco as coisas de Deus, o que eu faço para mim tá bom. Mas quando eu olho aquele bando de gente num lugar, desculpe falar assim, tá? Mas é para deixar mais simples para a pessoa entender. Mas quando eu vou naquele lugar onde tem um monte de gente adorando, louvando a Deus, eu de fora, que não faço parte daquele grupo e não entendo as coisas de Deus, para mim aquilo lá é uma coisa de louco. A É perda de loucura. tempo, né? Muitos falam. É perda de tempo. Acho que é fanatismo, né? Alguns falam, porque está perdendo a vida, vai aproveitar Uhum, a vida é para ser vivida. E uhum, são muitas as expressões que se usam, né? Por quê? Porque não tem como nós entendermos. Parece realmente uma loucura. De nós uhum. mesmos, naturalmente, nós não conseguimos entender as coisas de Deus. Entendi. Tá ótimo. Vamos prosseguir? Vamos. E daí, irmã André, entra uma questão, né? Por que, se a Bíblia é uma só, por que existem tantas religiões? Nós Verdade. sabemos das grandes religiões que existem no mundo. O cristianismo está entre elas, né? E Sim. só dentro do cristianismo há quem diga que tem mais de 50 mil denominações diferentes e todas usam a mesma Bíblia. E quando nós Uhum. analisamos, são tantas ideias divergentes, conflitantes, teológicas dentro do cristianismo, e surge a questão por quê? Se a Bíblia é uma só, a verdade é uma só, o Deus é um só, Jesus é um só, o Espírito é um só, conforme a própria Bíblia fala, por que tantas ideias diferentes existem nos nossos dias? E nós iremos meditar em algumas delas aqui. Por que que isso acontece? Sim. E daí nós já entramos na segunda parte, no segundo método de interpretação bíblica que nós temos, inclusive Só todo repete pra gente. O primeiro é o quê? a oração. Oração. Primeiro, Primeiro é orar. sempre nós oramos. Por O irmão quê? André, antes, o irmão André, antes de, no início dessa transmissão, ele fez uma oração, clamou a Deus pelo Espírito Santo. Repito, porque o Espírito Santo que inspirou os santos homens a escrever esse livro sagrado, somente ele pode iluminar nossa mente e o nosso coração para entendermos o que realmente ele transmitiu para nós através do profeta, para que nós não venhamos ler uma coisa e entender outra e assim ensinar as pessoas erradas. Por isso que é importante seguirmos essas regras
de interpretação bíblica, nas quais a primeira, como repetimos aqui, é a oração. Em humildade reconhecemos que nós não podemos de nós mesmos entendermos e clamar a Deus pelo Espírito Santo para que Ele nos dê esse discernimento, essa palavra bem crucial nestes versículos em que Amém. nós lemos. Amém. Ah, e detalhe, se não der tempo da gente falar dos 6 tópicos hoje, que a gente planeja fazer uma live de 1 hora, né? De 1 hora mais ou menos, né, Luciano? A gente começou às 7h30, um pouquinho mais tarde, né? Uns 5 minutinhos mais tarde, por conta daqui de problemas técnicos. Mas a gente quer ver se a gente consegue acabar. Mas se não acabar, não se preocupem. Na semana que vem, a gente faz uma live e a gente complementa esse estudo e entramos no próximo assunto, no próximo estudo, né? Então vocês não vão ficar sem saber todos os itens. Acredito que dá tempo, mas se não der, não se preocupe, tá bom? Que na verdade aqui, irmão, nós vamos aqui fazer aqui ler alguns textos, mas tem diversos textos aqui mais para abrir a curiosidade de quem está acompanhando e Aham, quem irá assistir posteriormente para estudar por si mesmo, até porque nós precisamos estudar por nós mesmos para que Deus fale diretamente a nós. Mas com essas regras, será bem mais fácil nós conseguirmos entender até mesmo aquelas aparentes contradições que existem na Bíblia. amém. Aparentes contradições, né? Não contradições, porque existem alguns textos que aparentemente estão em contradição entre si. E quando nós entendemos essas regras, nós temos uma capacidade melhor, dada por Deus, obviamente, e conseguimos desvendar os textos difíceis de se entender, né, que existem na Bíblia. Amém. Vamos lá, o segundo item é A Bíblia é a sua própria intérprete. Ou seja, alguns exemplos. Nós vamos estudar sobre o tema da morte, o que acontece com o homem na sua morte. Muitas pessoas têm a tendência de trazer autores extra-bíblicos ou mesmo a tradição e colocar, inserir ali no seu entendimento, misturar com o que a Bíblia fala e pega alguns textos aqui, outros ali e ensina as pessoas. Mas a Bíblia, se nós queremos entender sobre o tema da morte, à luz da Bíblia, nós precisamos recorrer somente à Bíblia e analisarmos o que ela ensina sobre o assunto, para que nós não venhamos ensinar algo que a Bíblia nunca ensinou. Porque nós sabemos que isso existe muito, onde muitas vezes as pessoas são, por questão de influência, por terem visões errôneas, colocam a sua própria opinião acima do que está escrito. E isso é errado à luz das Escrituras. Foi Jesus quem falou isso para os líderes religiosos do seu tempo que faziam estas coisas. E o irmão André vai colocar aqui na tela o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, que inclusive na transmissão anterior nós até lemos esse texto aqui, mas nunca é demais relermos novamente. E olha só eu o que Jesus falou. estou, eu estou colocando o NVI, mas se quiser mudar a tradução, pode, tá? Fala para mim que eu mudo, tá bom? Ok, pode ser a NVI ou a João É Ferreira de que eu Almeida. acho a NVI para quem está estudando, quem está começando, eu acho mais Ela é fácil. mais clara a linguagem. Pode ser a É, NVI. Pode ser. tô adicionando aí o texto. Aí. Olha só o que Jesus falou para pessoas que, embora estudassem as Escrituras, mas não tinham a percepção espiritual, o discernimento espiritual, e tropeçaram na própria rocha, que é quem, André? Eles não Jesus. aceitaram a Jesus, o Messias. Olha só, Jesus Uhum. falou: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Aí Jesus completa dizendo: isso são as Escrituras que testemunham, algumas versões falam que testificam a meu respeito. E se nós formos ver o versículo seguinte, o 40, olha só o que Jesus continua dizendo para ele. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vida. Então, a Bíblia é a sua própria intérprete, ela testifica de Cristo
Mas se nós estudarmos sem a percepção espiritual, sem o discernimento espiritual, numa linguagem bem mais clara, sem a luz que o Espírito Santo nos concede, nós não conseguiremos entender e, como muitos já fizeram, inclusive os líderes do tempo de Cristo, tropeçaremos na própria palavra. Lembra daquele texto lá que Paulo vai falar aliás, Pedro vai falar de Paulo, lá em 2 Pedro. Vamos ler esse texto, irmão, 2 Pedro. Olha só como é perigoso nós não seguirmos essas regras que a Bíblia nos orienta para que nós não incorramos em perdição. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Vamos ler o versículo 15 e depois o 16. Vou colocar aí na tela o texto, espera só um instantinho. Aí. O irmão poderia ler? Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Vou passar para o verso seguinte. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha só que perigo de interpretarmos erroneamente as Escrituras. Seguindo o exemplo anterior, os fariseus do tempo de Cristo, na sua maioria, fizeram isto e tropeçaram na própria rocha. O mesmo apóstolo Pedro, no primeiro livro dele, na primeira carta dele, no capítulo 2, ele vai falar sobre isso, dizendo que eles tropeçaram sobre a própria rocha que é Cristo, a pedra angular. E Jesus também falou isso quando estava falando da parábola da vinha, da ceia, que eles rejeitaram a ele, mesmo estudando as Escrituras, mas, repito, sem percepção espiritual. Portanto, é muito importante nós entendermos isso, que nem todo lugar em que se usa a Bíblia, a verdade está sendo ensinada. Porque muitas vezes nós podemos ler a Bíblia sem discernimento, sem o Espírito Santo, e nós tropeçaremos na própria palavra de Deus. Quando nós analisamos, não vai ser o tema dessa transmissão, obviamente, por questão de tempo, mas quando nós analisamos os motivos pelos quais levaram a maioria dos líderes religiosos do tempo de Cristo a rejeitá-lo como Messias, eles usavam a própria Bíblia, as próprias escrituras do Antigo Testamento, só que de forma seletiva e errônea, e, portanto, eles passaram por alto o sofrimento, a humilhação em que o Messias sofreria na sua primeira vinda e exaltavam os textos que falavam da glória dele, do reino glorioso dele que viria para exaltar Israel como a sede do mundo, do novo mundo. E quando Jesus veio cumprindo unicamente as especificações dadas do que ele faria no primeiro advento, eles o rejeitaram. Como? Usando a própria Bíblia, mas de forma distorcida. Então, nós Então, podemos. o primeiro item que a gente viu é orar para que as coisas espirituais sejam discernidas espiritualmente, para que Deus nos guie através do Santo Espírito para o estudo, para a forma correta de interpretar a Bíblia. O segundo item é que a Bíblia é sua própria intérprete, né? Eu vou recorrer à própria Bíblia para elucidar aquilo que eu não estou entendendo, é isso? Com certeza. E Jesus sempre fazia isso, né, irmão? A gente Uhum. percebe quando, por exemplo, João Batista estava preso e ele começou ali a questionar na sua mente se de fato aquele seria o Messias. E ele envia, a Bíblia fala que ele envia mensageiros até ele perguntando se era ele mesmo o que havia de vir ou se eles deveriam esperar outro, né? E Jesus, Uhum. quando ouviu aquilo, ele não falou nenhuma vez, não, fala para João Batista, sou eu mesmo, sou o Messias. Vai lá e fala, não. Jesus não fez isso, ele recorreu às Escrituras, citando uma profecia do profeta Isaías,
da obra em que o Messias faria quando viesse. Então ele foi lá e curou pessoas, devolveu a visão a cegos, fez vários milagres ali. Ele falou: ó, vai lá e fala a João, os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Uhum. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então ele foi, os discípulos foram, anunciaram a João a profecia que Jesus havia citado de Isaías, e João, pela iluminação do Espírito Santo, pelas Escrituras, ele teve a convicção que de fato ele era o Messias. Entendi. Esse assunto dá pra gente fazer uma live só disso, né? Com certeza, é Dá muito pra gente profundo, né? fazer muito, muito. Então vamos pro terceiro item, senão a gente só fala do segundo. O Vamos lá, qual é o terceiro, terceiro item? como todos nós falamos, todas as pessoas, independentemente de qual denominação, a gente escuta pregadores das mais variadas denominações falarem e exaltarem essas regras de interpretação bíblica, até porque elas são sim corretas, mas parece que muitas vezes na prática elas não são respeitadas. E o terceiro tópico é sempre a questão do contexto, né? Nós precisamos analisar o contexto da passagem, a citação ali que está sendo estudada, que está sendo lida, à luz do contexto ali, não só Uhum. o contexto imediato, mas também o contexto em todas as escrituras. Como nós Eu falamos, por exemplo, posso dar um exemplo pode sim, disso com aí? certeza. Quando eu comecei na igreja, há quase 20 anos atrás, tinha um irmão que pregava lá e eles falavam muito isso sobre contexto, né? E ele falava assim: é muito perigoso a gente tirar o texto do contexto, porque você forma pretexto. Mas quando você tira o texto do contexto, há um problema muito grande. Porque o que que acontece? É, eu acho que tem gente que acha que a Bíblia é um oráculo, né? Você fala assim: ah, Senhor, fala comigo, não sei o quê. E abre a Bíblia, e o primeiro verso que a pessoa encontra é aquilo que ela tem que fazer, né? E aí, como se fosse um horóscopo, alguma coisa assim. Infelizmente existe gente que faz isso, né? Isso é muito perigoso, né, irmão? É. E aí tinha um exemplo que o irmão falava na igreja, que eu acho muito interessante, que tem aquela parte que Jesus fala, né, para Judas, o que você tem que fazer, vai e faça logo, algo do tipo, né? E a pessoa estava no desespero, querendo se matar ou não, e abriu ali e leu esse verso. Aí tirou do contexto. É claro que é só uma ilustração, a pessoa não fez isso de verdade. Mas você tira o texto do contexto e forma um pretexto, né? Então, esse ponto, para mim, é um dos pontos mais importantes que a gente tem. Todos são em igual importância. Mas esse texto que a gente acabou de ler também, né? Que os fariseus torciam, eles distorciam, né? Eles tiravam o significado daquele verso na época de Jesus e colocavam eles e usavam aquilo para ir contra Jesus, né? Então, o texto fora de contexto é muito perigoso mesmo. Inclusive, irmão, em Mateus capítulo 15, Jesus, em uma das suas discussões, que é a palavra correta, mas com os fariseus, Uhum. Jesus ele vai falar exatamente sobre isso, que os fariseus eles tinham criado muitas regras, inclusive com relação à própria lei, o próprio sábado, e nós sabemos bem isso aí. E com relação ao quarto mandamento, eles tinham criado uma regra, tirando totalmente do contexto do mandamento, em que Jesus os repreendeu assim de forma bem dura. E é até interessante que nós leiamos esse texto aqui de Mateus capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Olha só Tá. como é muito perigoso nós fazermos isso. Deixa eu colocar na transmissão de novo.
Aí daí o irmão pode colocar e já pode ler isso aqui. Tá bom. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Profundo isso, né? Olha só que forte, né? Então, o que estava acontecendo? E aqui no mesmo contexto dessa fala, em Marcos, no versículo 13, Qual o capítulo? Marcos 7, 13. No mesmo contexto dessa fala, olha só o que Jesus termina dizendo para eles. Ó, que eles faziam isso com o quarto mandamento, aliás, com o quinto mandamento, faziam com o sábado. Mas olha só o que Jesus falou mais aí. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Olha só. Então, Jesus falando isso para pessoas, hoje nós temos uma visão bem assim negativa dos fariseus, né? Inclusive, quando a pessoa quer xingar outro, chama, você é um fariseu, você pega um termo bem pejorativo nos nossos dias, mas nos dias de Cristo, ser um fariseu era ser um líder religioso bem conceituado no judaísmo. Poderíamos, sem tirar do contexto, falar que os fariseus, os escribas, aquelas pessoas, eram os eruditos de hoje, os teólogos, os pastores, os PhDs, as pessoas que tinham um grande entendimento da palavra de Deus. Mas Jesus falou para essas mesmas pessoas, com grande entendimento da palavra de Deus, que eles invalidavam a palavra de Deus, colocando as próprias tradições deles em cima do que estava escrito. E neste contexto aí de honrar pai e mãe, olha só que absurdo, né? Então, para eles, eles ensinavam que se um filho não honrasse os seus pais, não os desse ali manutenção ali como um bom filho tem que fazer, como a lei ordena, então se ele levasse uma oferta para o templo, para a igreja, ok, tá tudo certo. Então, com essa tradição, eles desviavam os filhos da obediência ao pai, ensinando que se eles levassem uma oferta ao Senhor, não, está tudo ok. Eu não ajudei meus pais, não honrei meus pais, e nós podemos até colocar em todo o ciclo familiar, né? Se eu não sou um bom esposo, se eu não sou uma boa esposa, se eu não sou um bom vizinho, mas se eu estou na igreja todo sábado, se eu estou pregando, se eu estou louvando, se eu estou ensinando a Bíblia, então está tudo ok. Então Jesus falou que isso é hipocrisia terrível. Né? Algumas pessoas falam assim, eu não preciso seguir a Bíblia, basta eu ser bom, né? Não é bem assim, né? Um erro bem que nós não temos essa. Jesus falou que só há um que é bom, que é Deus. Né? Então a questão do contexto ela é muito importante. Existem muitas doutrinas que são ensinadas, tiradas da Bíblia, doutrinas terríveis, né? Doutrinas de demônios, a própria Bíblia fala. Por quê? As pessoas pegam um texto, isolam aquele texto, tiram do contexto e criam um pretexto e ensinam aquilo que a própria razão humana ou a força da tradição e coloca acima da palavra de Deus. Mais na frente nós vamos analisar uns exemplos bem práticos dentro da Bíblia, como isso é sutil e que muitas vezes nem se percebe. Então esse, irmão, é o terceiro e não menos importante, a terceira e não menos importante regra de interpretação bíblica e que nós precisamos seguir. Nós temos 3 conexões aqui. Então nós temos provavelmente 3 pessoas aqui com a gente. Um é o Ronaldo, o irmão Ronaldo, acho que é o irmão Ronaldo do Rio de Janeiro, que frequentou a igreja aqui por um tempinho, né? Se eu não me engano é ele. E seja muito bem-vindo. Aí eu quero que vocês interajam com a gente. Vão colocando aí qual é o primeiro item, o segundo item e o terceiro item. Pra gente saber se vocês estão entendendo. Né?
Então vamos agora para o quarto item. Uma das coisas que é bem falado também sobre essa questão do quarto item é que, por exemplo, eu leio uma mensagem, um texto que para mim aquilo é muito confuso, eu não consegui entender, é muito difícil na minha Uhum, concepção de entender. Isso é normal, porque o próprio Pedro, nós lemos aqui, ele falou que Paulo ele escreveu certas coisas difíceis de entender. E ele continuou dizendo que os incautos, os indoutos, eles deturpam, como deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, uma regra muito importante é passagens mais simples, aquele mesmo assunto, lançam luz sobre textos mais complexos, mais difíceis. Então, se eu estou lendo aqui um texto sobre, por exemplo, um texto bem confuso, né, para muitas pessoas, é aquele lá que Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, né, que depois da morte, aquela problemática toda, né, que é um texto, se uhum. formos entender de forma literal, nós iremos colocar ele e Jesus contra toda a Bíblia, porque é algo bem confuso. Então, o que nós precisamos fazer? O tema é o que? Jesus está falando sobre a morte ali, ou ele está apenas trazendo uma lição que depois que nós morremos já não existe mais possibilidade de salvação. Então, isso nós precisamos entender se Jesus está falando sobre a morte em si ou apenas querem transmitir uma lição com base numa tradição não bíblica que aquele povo tinha. Porque se nós formos pegar aquela história como fazendo parte dos ensinamentos bíblicos, é óbvio que nós iremos ter muitas confusões na nossa maneira de entendermos o estado do homem na morte. Isso é apenas um exemplo. Então, essa outra regra é comparar textos difíceis com textos mais fáceis e irmos formando o quebra-cabeça e assim, pesquisando todos os livros que falam daquele mesmo assunto, nós iremos entender. E E aí isso, irmão, a gente pode entrar no item que a gente meio que já falou no comecinho, né? Falei. Não existe um capítulo que fale sobre o estado do homem na morte, né? Existem textos na Bíblia toda que vão dando luz a respeito disso e a gente vai formando esse quebra-cabeça, certo? E aí a gente junta tudo de vários livros da Bíblia que falam sobre cada coisa e aí a gente vai formando aquele quadro como um todo, né? Então com não certeza. existe assim, eu quero saber sobre como usar o meu dinheiro, como mordomia que a gente fala na igreja, né? Eu quero saber sobre mordomia, é você ser mordomo de Deus. Eu não tenho um único capítulo que vai falar só sobre isso, mas eu tenho vários textos que vão me levar a entender como que eu posso ser um bom mordomo. A gente vai entrar nesses assuntos aí que a gente tem falado. Um outro exemplo, por exemplo, estou ficando redundante. Um outro exemplo é quando a gente vai estudar profecia bíblica, né? Quando a gente vai estudar a profecia bíblica, a gente tem é, a gente tem vários textos que vão ajudar a gente a entender vários itens da profecia, só que eles não estão num único capítulo. Ele não fala assim, isso é isso é aquilo outro. Então, esse item que você está falando, que textos mais simples ajudam a entender textos mais complicados, é muito bem aplicado quando a gente vai estudar profecia, né? Por exemplo, profecia do livro de Daniel, profecias do livro de Apocalipse, e alguns outros textos proféticos que a gente tem na Bíblia também, né? E é muito importante, muito importante. É, eu acho que esse ficou bem claro, né? Esse eu acho que ficou bem claro. Você quer falar um texto para gente abordar sobre isso? Com certeza, porque como nós estamos falando aqui, o irmão já repetiu aí no início da transmissão, e parece assim bem razoável, eu creio que ninguém irá contestar isso, né? Mas nós não estamos estudando isso da nossa própria mente, da nossa própria imaginação. Essa regra foi o próprio Jesus que ensinou. Comparar Uhum, texto com texto, como o irmão André falou, e pegar texto em todas as escrituras, discorrer sobre eles, sobre o mesmo tema,
montarmos aquele quebra-cabeça e assim nós teremos muito mais possibilidade de entendermos o que a Bíblia, na sua totalidade, está ensinando sobre qualquer assunto. E quem ensinou isso foi Jesus, em Lucas, capítulo 24, o irmão vai colocar aqui na tela, versículo 27. Aqui Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, e a Bíblia fala que ele vai com os discípulos ali, 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles caminhando com Jesus, mas os seus olhos estavam cegos, impedidos de o reconhecer, e Jesus seguiu toda a estrada conversando com eles e eles sem o conhecerem, sem perceberem que era Jesus. E Jesus começou a falar com eles, e Jesus não falou: vocês não estão vendo que sou eu? Olhe para mim, vocês estão cegos. Não, Jesus ele não queria ser aceito pelo, pela a forma exterior, ele queria pelo apoio, pelo peso das Escrituras. Então, ele levou à mente daqueles 2 discípulos as Escrituras, as profecias que estavam profetizadas que iriam acontecer, para que eles pudessem entender e aceitarem a Cristo pela evidência, pelo peso das Escrituras. E aqui no versículo 27, olha só o que Jesus fez para fazer com que eles o entendessem, o reconhecessem como sendo ele próprio, o Cristo que havia ressuscitado dentre os mortos. Eu vou Diz ler aqui assim, rapidamente. Pode né? ler, irmão, pode ler. Posso ler? Pode ler. Ler? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aí, então, quem essa regra de interpretação bíblica foi o próprio Cristo usou ela. E aí eu duvido que algum cristão sensato teria a coragem de contestar isso, né? Não existe possibilidade. É, Jesus é o autor da salvação, com certeza cheio do Espírito Santo, aquele que inspirou os santos homens a escreverem a Bíblia. Ele sabia qual era a regra correta de interpretar a Bíblia, sendo que foi dada por divina inspiração deles mesmos, né? Deus, ele e o Espírito Santo, como nós já citamos. sim. No mesmo capítulo, no versículo. Agora, irmão, coloca aí no versículo 44. 44 e 45, nós podemos fechar esse tópico aqui perfeitamente. Uhum. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Olha só, Jesus começou por quem, irmão, como está aí escrito? Por Moisés, na lei Qual de foi o Moisés. primeiro livro da Bíblia que nós conhecemos? Que foi Moisés que escreveu Gênesis. Gênesis. Ele escreveu o livro de Jó também, escreveu ali os 5 livros, né? E escreveu o livro de Jó. Então, Jesus, ele, quando ele ia ensinar algo para os seus ouvintes, ele começava de Moisés, depois nos profetas, nos salmos e em todas as escrituras. Jesus ele não era seletivo, ele ia em todas as escrituras. E por que existem tantas contradições hoje? É porque muitas vezes muitos profetas cristãos são seletivos, porque as suas ideias não se sustentam na totalidade das escrituras. Muitas ideias, muitas doutrinas aí que se ensinam, elas só podem serem sustentadas à base de pequenos trechos tirados do seu contexto, porque na totalidade das escrituras ela não tem peso nenhum. Mas isso, à luz da própria Bíblia, que é a sua própria intérprete, isso está errado, à luz do que o próprio Jesus nos ensinou quando escreveu aqui. Amém. Então vou fazer uma revisão. Primeiro item, orar. Oração. Oração. Porque sem oração não tem como interpretar a Bíblia. Não tem como entender a Bíblia. Então, a primeira coisa que a gente faz antes de começar a estudar a Bíblia é orar. Segundo item,
é a Bíblia como sua própria intérprete. intérprete. Ela mesma interpreta. Terceiro, pegar textos mais simples para Aí é o entender. quarto. É. Terceiro é não esquecer do contexto. Não tirar do contexto. Pegar o Não texto tirar no do contexto. contexto. Não tirar do contexto. E o quarto, pegar textos mais simples para que a gente entenda os textos mais complicados e assim formando quebra-cabeças. Porque se a gente vai para um livro complicado, a gente acaba não, não entendendo, né, direito à primeira vista, né? A gente precisa de outros textos. E como a gente já falou, não existe um capítulo só que vai falar sobre um assunto só na Bíblia. Então, são assuntos diversificados na Bíblia inteira, em todos os capítulos, né? Então, a gente pode tirar lições deles, mas tirar o texto fora de contexto ou tentar interpretar alguma coisa mais complicada com uma coisa, sem ver uma coisa mais simples antes, não tem jeito. É igual quando a gente começa a crescer, né? A gente começa a engatinhar, depois a gente começa a ter firmeza no corpo, depois a gente engatinha, depois a gente fica em pé, depois a gente tem firmeza nas pernas para andar e assim vai, né? Essa história toda. Quinto item. O quinto item, irmãos, nós vemos que todas essas regras, esses itens, eles não podem existir sem o outro, né? Eles estão em harmonia um com o outro. Sim. Então, eu não posso aceitar um, rejeitar o outro. Eu tenho que aceitar todos eles. Senão, eu posso até rejeitar algum, mas eu vou ter problemas em interpretar a Bíblia, como nós lemos no primeiro texto, né? Então, o quinto é considerar a Bíblia na sua totalidade. Mas eu Nada não de, o Provérbios e já tá bom? Provérbios? Eu posso ler só Provérbios e já não tá bom? Pode ler, tem vários textos, Provérbios. Na live anterior nós lemos 2 Timóteo Mas eu 3,16, tô tem falando vários assim, e vários textos. eu não posso só fazer uma coisa só com Ah, Provérbios, eu não tá. posso tirar Ah, tá, lições só de entendi. Provérbios, Entendi. Entendi. entendeu? Tem muitas pessoas que fazem isso, né, irmão? Eu só gosto dos Salmos, só Eu, não o por Salmo exemplo, gosto, 119, né, que fala da eu lei, gosto mas dos os livros de outros, profecia. Eu gosto de Daniel, gosto de Apocalipse. Mas eu não vou ficar só neles. Eu preciso da Bíblia como um todo, porque é nela que eu vou ter as chaves para interpretar tudo aquilo que está ali, certo? com certeza. Quando Não eu é disse errado a gente assim, ter um texto, um livro preferido, né? Não é errado. O uhum, errado é focar só naquilo, naquele texto, mesmo sendo inspirado, sendo divino, ok, tudo ok. Mas o problema é que quando vem outros que conflitam com nossas ideias, não, isso aí eu não aceito. Só aceito Salmos, só aceito Provérbios, só aceito. Ou seja, selecionar aquilo que é para mim e aquilo que eu acho que não se aplica para mim. Então, aí é uhum, onde está o problema, né? entendi. E a gente falou isso no estudo anterior um pouco, né? A Nós gente, até falamos bem a gente sobre falou um isso. pouquinho. Quer falar o texto para a gente colocar aqui para acompanhar? Só para a gente Então, afirmar um pouco mais, isso aí eu acho que dá para ser bem mais é o rápido, mesmo, a gente já é o falou. método, como eu falei, mas tem vários, mas podemos colocar o 2 Timóteo 3,16, né? E o 17 também. Eu creio que esses dois aqui, esses dois versículos, eles Esse deixam é o bem claro que isso aqui. E muita gente até conhece. importante, é até importante nós usarmos o Novo Testamento, porque tem pessoas que têm dificuldade. Ah, mas isso aí está no Novo. Uhum. Erroneamente, né? Mas é errado, mas muitas pessoas ainda se apegam a isso. Pronto. Toda a Olha, aí está o escritura, texto. presta atenção. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse é o verso 16 de 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu vou repetir a leitura porque acho que ficou meio intrincado aí.
Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Apto e plenamente, ser pleno, né? Ser preenchido, estar pronto para a obra, né? Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? E não Uhum. existe possibilidade de termos essa vida em abundância a parte do grande manual de Deus para nós, que é a Bíblia. Nós meditamos muito bem nisso no anterior estudo. Irmão, tem Sim. um texto aqui também bem interessante que eu creio que esse daqui ainda é bem mais claro sobre essa questão, que está em Isaías 28:10, falando sobre essa questão da totalidade das Escrituras, né, e não sermos seletivos ao estudá-la. Mesmo Isaías aqueles 28, assuntos 10. que nós não concordamos, nós precisamos estudar e nós só teremos duas opções, ou nós vamos aceitar ou rejeitar, não existe uma terceira via. Né? Uhum. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Eu vou colocar na versão Almeida Revista, acho que fica bem legal também. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Cai naquilo que a gente já tinha falado, né? Que eu falei um pouquinho. Né? Luciano? Aí está mais que claro, né, irmãos, esses versículos aí, e você que está acompanhando aí, eu creio que está ficando bem claro. Se você já é um estudioso, já sabe muito bem disso. Talvez o Márcio tenha relembrado algum tópico aqui, mas já com certeza você já sabe muito bem. Se você ainda não tem um certo entendimento, eu falo você porque eu creio que posteriormente muitas pessoas irão assistir, o Espírito Santo vai guiar Sim, elas sim. para assistir esses estudos, seja, não importa quanto tempo, vai ficar gravado aqui, né, irmão, no Vai. canal. Eu não vou apagar, vai ficar aí. E eu creio que vai ficar muito claro para você isso. E depois, nós vamos aqui para a sexta regra, muito importante também, Sim. mas depois eu quero aqui trazer alguns exemplos aqui para nós mostrarmos tudo isso que nós estudamos aqui na prática, como que é perigoso e que muitas vezes acontece no nosso dia a dia e nós nem sequer percebemos. E a outra regra, nós não podemos nem tirar nada do que está escrito e nem acrescentar nada. E nós vamos aqui, tem até vários textos sobre isso no Antigo e no Novo Testamento. Nós vamos ler aqui alguns rapidamente. O primeiro está em Deuteronômio, irmão. Como está aí, pode ser projetado aí, Uhum. é bem mais rápido, né? Sim. Deuteronômio, capítulo. Deixa eu ver aqui se é o capítulo 4 ou capítulo 5. Capítulo 4, Verso versículo 2. na tela. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Bem claro, né? Aí está mais claro do que o sol ao meio-dia, hein, irmão? Uhum. É como eu falei, eu posso só. Não, eu estou lendo isso aqui, eu sei que eu não posso acrescentar, eu não posso diminuir, mas só que eu não creio, não vou aceitar. Só tem essa opção. Deus respeita. Ou então eu tenho que aceitar, acreditar, mas não fazer isso aí também. Por quê? Nós vamos ler aqui mais à frente. Mas em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, como eu já falei, tem vários textos falando sobre isso, mas vamos ler aqui Uhum. alguns, como é perigoso isso. E Capítulo eu 3, creio, verso 5. Provérbios irmão, 3, verso 5. 5 e 6. Tá. Provérbio 30, Ah, 30. isso, capítulo 30. Hum.
Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. E o verso seguinte, verso 6, nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. É mais que óbvio. Olha aí, não pode acrescentar nada, né? Uhum. Em Eclesiastes também vai falar sobre isso. Mas, irmão, vamos ler aqui alguns textos no Novo Testamento, Sim. porque de repente nós estamos aqui transmitindo esse estudo aqui para alguém que ainda tem certa dificuldade em aceitar o Antigo Testamento como ainda sendo vigente nos nossos dias. Uhum. É errado isso, obviamente, mas esses princípios nós encontramos bem interessante. Todas essas regras aqui, nós percebemos quando nós vamos estudar, elas têm no Antigo e no Novo Testamento também. Nós vamos ler aqui alguns agora no Novo Testamento, que se encontra em Gálatas 1:8. Gálatas é logo depois de Coríntios, então é assim, é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios e Gálatas. Capítulo? Capítulo 1, versículo 8. E o 9 também. Tá. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Pode ter ficado confuso aí? Então eu vou colocar na nova versão internacional para ficar um pouquinho mais, tá? Mas ainda que de nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Bem claro também, né? Bem claro. E no contexto aí, ele está falando de um outro evangelho que era pregado, estava sendo acrescentado ao evangelho verdadeiro que eles anunciavam. Então, o texto é claro. Essa palavra aí, ela é muito pesada, né? A pessoa é um Sim. amaldiçoado, né? É amaldiçoada. É. E Jesus falou em Mateus 25:41, o que é que vai acontecer com as pessoas amaldiçoadas, com as pessoas malditas, que é a mesma coisa? Elas ouvirão palavras duras de Cristo. Eu creio que é até útil aí colocar esse texto para nós Já lermos. está na tela. Lê aí para nós. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha que pesado. Isso na NVI, né? Então, isso é Jesus, ele vai falar para uma classe de pessoas. E que Deus tenha misericórdia que não seja nenhum de nós, né? Mas isso é para quem faz o quê, irmão? Tira algo da Bíblia, ou então Acrescenta. acrescenta. E isso acontece demais. No texto que nós lemos em Eclesiastes, não pode tirar nada da lei, nada. Ah, mas isso é no Antigo Testamento. Então vamos continuar no Novo aqui, em Mateus capítulo 5, 17 a 19. Está até sendo um pouco repetitivo aqui, irmão, esse tópico, Mas mas é eu para creio ficar que bem claro, né? ele é muito importante e quando nós terminarmos aqui, nós vamos trazer aqui alguns exemplos bíblicos que eu creio que vai ficar ainda mais fixado nas nossas mentes esse ponto. E eu creio que é o que é mais desrespeitado nos nossos dias. Olha só o que Jesus falou aí. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Versículo 18. Ah, é. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Agora o versículo 19 ele completa. Olha só. Todos aqueles que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos
será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus falou que não pode tirar o quê? Não Nenhum pode tio dar da nenhum lei. fio. E nem acrescentar. Agora imagine só, a gente não pode tirar nenhum tio. É bem pequeno, né, irmão? Um Uhum. tio só não pode tirar Bastante da gráfico, lei. né? E o que dizer de muitas pessoas que tiram não só um tio, mas tiram vários e vários versículos, várias e várias palavras da lei, É. né? E exaltam muitas vezes uma tradição. E poderíamos aqui citar aqui claramente um ponto sobre a lei. Claro que na Bíblia também, como um todo, muitas outras coisas são feitas semelhantes a essas, mas na lei dos 10 mandamentos a gente percebe que muitas pessoas tiraram o quarto mandamento. E Uhum. ali não tem só um i, não tem só um tio, ali tem várias e várias palavras sendo ditas ali. E Tem já muitas começa com coisas. lembra-te, lembra-te. Então tira tudo em nome de Deus. E olha só a condenação aí, né? Quem fizer isso será considerado o quê? Mínimo no reino dos céus. Sim. E completando isso, irmãos, nós vamos ler aqui o último texto desse tópico aqui, que está em Apocalipse, capítulo 22. E aí nós concluiremos essas regras por hoje. Mas iremos trazer aqui Apocalipse, alguns exemplos aqui mais da questão mais verso. prática mais. Capítulo 22, eu acho que é versículo 19, 18 em diante. Só conferir aqui. É do versículo 18 a 18 e 19, tá bom esses dois. Tá. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. E a advertência, hein? Que é a advertência. Como eu falei, ó, tem vários e vários textos no Antigo e no Novo Testamento repetindo, ó, ninguém pode. Primeiro, tirar e nem acrescentar nada. Ou eu aceito ou eu rejeito. E esse conflito ele é terrível, né, irmão? Porque se eu não aceito, eu incorro em condenação. É Se eu verdade. aceito, mas desrespeito essas regras, eu incorro em condenação. Mas se eu estou em Hum, Cristo, eu incorro em Perdi salvação. a salvação. Se eu estou em Cristo, né? É em Cristo é salvação. Então, são essas as regras, né? Muito importantes. Alguns chamam hermenêutica, essas coisas mais técnicas, mais sofisticadas, mas Uhum. linguagem bem simples. Se nós Então, usarmos, a gente está encaminhando para o final, então vamos relembrar, só falando os tópicos de cada item que a gente fez aqui nesse estudo, que é sobre como entender a Bíblia, né? Então, o primeiro item é orar, oração. Segundo item é, me ajuda aí a relembrar. Segundo item, que você tem o material, eu tô indo de a cabeça. Bíblia, a A Bíblia como Bíblia sua interpreta própria, ela mesma. isso, a Bíblia A interpreta ela Bíblia mesma, como sola a a Bíblia Escritura, né? como sua intérprete. Terceiro, texto tem que estar no contexto, né? O Então, quarto é comparar com outros textos, né? Em todas as Escrituras. pegar textos mais simples para entender textos mais complexos. Foi isso que eu entendi. Isso O mesmo. quinto, Considerar a Bíblia em sua totalidade. a totalidade da Bíblia. Eu não posso ficar só com o livro de Provérbios e falar que é ele, que é minha Bíblia e pronto, acabou. Não, é tudo, né? Eu não posso ficar só com o Novo Testamento e falar que ele está válido. E o outro não, e o outro, o Velho Testamento não é aplicável. Porque mesmo assim, o invalidaria. A falta de um invalida o outro, né? São complementares. Sexto item, Não tirar nada, e não acrescentar nada. Porque se eu tiro e acrescento, eu posso me perder. Além de ser chamado de mentiroso, né? Mas só em Cristo eu tenho salvação, viu? e normalmente, irmão, esses acréscimos que são feitos em nome da tradição, né? Sim.
tradição oral, a tradição dos pais, a tradição de ser de crente, mas nunca com respaldo bíblico. Então, o argumento que se usa, não, mas os pais, os pioneiros, não sei, as pessoas do passado, eles ensinaram assim. Mas o que é que a Bíblia ensina? É isso que nós precisamos entender. O manual do cristão é a palavra de Deus, a Bíblia, não o que um líder, um teólogo, uma pessoa, por mais influente que ela possa ter sido, ela não é o nosso critério. Nosso critério é a palavra de Deus, né? Assim como foi o Uhum. de Cristo, e ele nos conduz à palavra de Deus, porque elas testificam dele. É nela que nós encontramos o verdadeiro Jesus, né? Porque tem um Jesus sendo pregado, irmão, em muitas igrejas, em muitos lugares, que não é o Jesus da Bíblia. Uhum. Verdade. Bom, eu acho que dá pra gente ter uns 2 minutinhos aí, porque a gente já tá em 1h15 de live. Olha, rendeu, hein? Rendeu, foi muito bom. Muito bom. Eu gostei, porque assim, passou e a gente nem viu o tempo passar, né? Nem vi o tempo passar. É. E o objetivo dos estudos que a gente tem é ser o mais rápido possível, assim, desde que a gente pegue os temas, né? A gente combinou assim, para que a pessoa que estiver assistindo aí em casa não fique cansada e consiga acompanhar a gente, né? Se você ficar com alguma dúvida, você pode mandar um e-mail aí para verdadeexpressa7@gmail.com. Se você quiser adquirir esse material que o Luciano tem, eu acho que eu vou adquirir um para mim, viu? É Muito só bom, entrar no viu? site da CPB logo depois do pôr do sol do sábado. É, excelente. E vai te ajudar também a acompanhar os nossos estudos. A gente mostrou no primeiro estudo livros, um livro sobre o que a gente crê, né? Porque a gente é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então a gente tem um livro chamado Nisto Cremos. Temos o livro de estudos bíblicos também que nós estamos usando para esse estudo. E, e a gente está aos poucos nos acertando aqui, né? Bom, Luciano, eu vou deixar você com as palavras finais, mas você tem de 2 a 3 minutos, tá bom? Para encerrar e depois eu me despeço e a gente termina a live também, tá? Ok. Rapidamente, Marco, aqui no final tem 27 estudos e tem aqui alguns bônus aqui, muito bons sobre Olha profecias. que legal. E aqui vai desvendar assim, de forma bem clara, muito mais clara do que o que nós falamos aqui, e você vai conseguir entender um pouco mais sobre as profecias. Eu já Mas sei o que eu vou me dar de Natal, então, agora. muito bom, hein? Então, como eu falei, queria deixar uns exemplos aqui. A questão do tempo Sim. não vai permitir, tem vários na Bíblia, mas eu quero deixar aqui 2 exemplos bem claros sobre esse perigo de desrespeitar qualquer uma dessas regras. Todos nós sabemos e conhecemos a tentação de Jesus, né? Jesus Uhum. ele estava no deserto, passou 40 dias jejuando, ali se preparando no início do seu ministério, e a Bíblia fala que quem foi que apareceu para ele no final daqueles dias, irmão? Satanás, né? Exatamente. Ele apareceu e começou a tentar Jesus. E é interessante que as tentações, ele usa a Bíblia, mas ele no momento ele tira o que está escrito, no outro momento ele acrescenta. Jesus também usa a Bíblia, e eu já dei estudos assim presencialmente para pessoas e perguntei para elas, olha só, Jesus falou isso e usou a Bíblia. Satanás falou isso e usou a Bíblia. Qual dos dois estava com razão? E as respostas foram unânimes em dizer que Jesus estava com razão. E claro, eu também creio que Jesus estava com razão. Mas por que que Jesus estava com a razão se os dois usaram a Bíblia? Não é interessante isso aqui? Então, Uhum. quando nós analisamos essas regras aqui que nós estudamos, nós percebemos que Satanás ele desrespeitou todas elas. Por exemplo, quando Jesus se batizou, não estava escrito a voz de Deus, ainda não estava escrito. Hoje nós temos escrito, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. A voz de Deus pairou do céu dizendo: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quando nós analisamos a tentação de Jesus, Satanás já começou acrescentando a palavra de Deus: Este é meu filho amado, se tu és o filho de Deus.
induzindo Jesus à descrença, à desconfiança. Mas Jesus venceu e o arrebatou com as Escrituras, citando Deuteronômio. Está escrito: não só de pão viverá o homem. E Satanás, percebendo que ele usou as Escrituras do Antigo Testamento, o que foi que ele fez? Levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: atira-te abaixo, porque está escrito também: ao Senhor teu Deus ordenarás que envie anjos, e eles te sustentarão para não tropeçares em alguma pedra. Satanás usou claramente o Salmo 91, só que ele omitiu uma frase dizendo: em todos os teus caminhos, isto é, em todos os caminhos da obediência a Deus, Jesus tinha, e nós também temos a promessa de livramento, quando é para a glória de Deus. Satanás desrespeitou, mesmo usando a Bíblia, Jesus mais uma vez venceu, e ele continua usando a Bíblia, e Jesus arrebate as suas tentações usando a Bíblia também. Que lição nós podemos tirar? Claro que você que está assistindo vai dizer: Satanás estava errado e Jesus estava certo. Mas tira Jesus, tira Satanás, coloca duas igrejas. Uma fala: olha, é assim, e usa a Bíblia. A outra diz: não, não é assim, é assado, e usa a Bíblia. Quem está com razão? Para nós saber, nós precisamos entender essas regras de interpretação bíblica para nós podermos discernir quem está falando na palavra de Deus, não colocando tradição acima do que está escrito, e quem está falando distorcendo as escrituras. São exemplos bem claros. E um outro é em Gênesis 3, quando Deus falou para nossos primeiros pais, colocou eles no jardim do Éden, Gênesis 2, aliás, 16, 17, colocou eles ali para cultivar, guardar o jardim, e ele deu uma ordem para eles que eles podiam comer de todas as árvores que tinha no jardim, mas da árvore que estava no meio do jardim, disse ele: não comereis dela, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Essa é a palavra de Deus: certamente morrereis. Essa é a frase. E Satanás vem com todas as suas sutilezas, usando o mais belo de todos os animais que haviam, porque ao contrário do que muitos creem, a serpente era o animal mais belo, mais sagaz, como a própria Bíblia fala, induz Eva a cair no pecado. E olha só a estratégia dele. Lembra das regras. É assim que Deus diz, e ele começa a citar algumas das palavras que Deus falou, e Eva repete, mas no versículo 4 ele fala: olha, versículo 3 e 4, é certo que não morrereis. A frase de Deus: certamente morrereis. A frase da serpente, que é Satanás: certamente, acréscimo, não morrereis. Eu pergunto: quem estava com a razão? Deus ou Satanás? E é claro que você vai dizer: Deus estava com razão. Mas você sabia que muitas pessoas, inclusive cristãos, teólogos, profetas, PhDs, homens eruditos na área da teologia, eles continuam repetindo as mesmas palavras de Satanás, que a alma não morre, tornando Deus um mentiroso e falando que Satanás tem razão. São alguns poucos exemplos que eu gostaria de citar aqui. Eu tenho vários outros, mas quem sabe em uma outra oportunidade. Então, em nem todo lugar em que se usa a Bíblia, se prega com a Bíblia, se usa uma gravatinha bonita, um terno bonito, é Deus que está falando. Muitas vezes tradições são exaltadas, pensamentos humanos são exaltados e a Bíblia é distorcida, e isto para a própria destruição daquele que primeiro ensina e daqueles que ouvem e aceitam. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmão? Que Deus nos É verdade, ajude a entendermos realmente o que Deus escreveu na sua palavra para nós. é verdade. E a gente, nós que estamos fazendo esses estudos, a gente também se prepara, né? A gente lê a Bíblia já diariamente, mas a gente se prepara para vir aqui, responder as perguntas, conversar com os irmãos que vão assistir. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: acheguem-se a Deus, busquem a Ele através da palavra dele. Se você não, eu falei a mesma coisa na live passada e vou repetir agora. Se você não tinha o costume de ler a Bíblia, passe a ter o costume de ler a Bíblia. Eu não vou entender nada. Ore e leia a Bíblia.
Eu tenho certeza que Deus vai ajudar você. Tenho certeza que Deus vai iluminar o seu caminho e vai ajudar você a entender as palavras dele. Bom, a gente já está com 1h24 de live, mas eu tenho certeza que esse estudo serviu para ajudar muita gente que vão assistir, que vai assistir, muitas pessoas que vão estar aqui no canal Verdade Expressa. Por que Verdade Expressa? Porque essa verdade precisa ser levada adiante. Por isso que eu coloquei Verdade Expressa. Então, aos amigos, aos irmãos que vão assistir a essa live, que vocês sejam todos abençoados por Deus. Agradecer ao irmão Luciano por estar aqui com a gente mais uma vez, pelas explicações, pela forma didática com que passou o estudo. Agradecer aos irmãos que assistiram um pouquinho, nem que seja um pouquinho, essa live aqui ao vivo, né? Ao vivo aqui com a gente, o irmão Ronaldo, a irmã Lisandra, que deu um feliz sábado pra gente ali. Então, que vocês possam ser abençoados e que todos que vão assistir essa live possam ser abençoados. Eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários o que vocês acharam do estudo, o que vocês estão achando da dinâmica do estudo, se vocês estão entendendo aquilo que a gente está explicando, para a gente ir melhorando, tá bom? Então comentem, compartilhem, vai ficar no canal do Luciano também, eu vou dar um jeito de baixar, passar para ele colocar lá no canal dele, e a gente só tem que agradecer a Deus por mais uma oportunidade de falar dele, falar da palavra dele, nesse dia que a gente considera que é um dia muito especial, que é o sábado já, é o pôr do sol de sexta, e que vai terminar no pôr do sol de sábado, né? Então, como a gente começou orando, eu vou pedir para o irmão Luciano terminar o estudo de hoje orando também, para a gente encerrar essa live e já nos despedirmos de vocês que estão aí, tá bom? Vamos lá, Luciano. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui estudando, meditando na Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a realmente compreendermos, e não só compreendermos, mas pelo poder do Teu Santo Espírito operando em nós, que nós possamos usar esse manual bendito que o Senhor deixou para a humanidade, para que nós possamos ter um pleno conhecimento de Ti e do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor enviar, porque nisto consiste a vida eterna. Que o Senhor abençoe o irmão André, seus familiares, este canal, que seja um canal de bênção para as pessoas que aqui vierem. Abençoe todos os nossos ouvintes que participaram aqui, os que ainda irão ouvir esse estudo posteriormente, eu não sei quando, mas o Senhor que guia a todos a tua verdade, há de guiar pessoas famintas pela verdade para ouvir essas mensagens. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um, nos guie durante esse sábado, que seja um sábado deleitoso a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço desculpas por algum erro que tenha acontecido, porque daí eu fico aqui, enquanto a gente está fazendo o estudo, eu fico observando tudo, né? Fico vendo aqui, mexendo ali, vendo se a transmissão está certinho, se está tudo correto. Graças a Deus deu tudo certo. E depois eu vou reassistir a live também para ver se deu tudo certo. Mas é muito importante que você comente, compartilhe e curta o vídeo. Tá? Assista o vídeo completo. Veja se você tem alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários do vídeo ou mande um e-mail que está aparecendo aí na tela, verdadeexpressa7@gmail.com, e se inscreva no canal do Luciano também. Eu tenho acompanhado ali e é uma bênção o canal do Luciano, tá bom? Bom, Luciano, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Amém, igualmente. Eu vou colocar aqui a linha de transição, essas coisas, e depois a gente sai da live.